um texto, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos ver no versículo 2, e me fez andar ao redor deles, eram numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O profeta Ezequiel ele vai surgir no cenário histórico da nação de Israel, num momento complicado da nação, e ele vai surgir mediante uma série de revelações que Deus vai estar lhe dando. Eu gosto da introdução do profeta Ezequiel, porque fala-se muito hoje em dia, né? Os cientistas da ufologia falam muito em naves espaciais, mas ninguém tem uma noção exata de como seria uma nave espacial. Se você quiser saber como é que é uma nave espacial no âmbito do céu, leia a introdução do profeta Ezequiel, que você vai ver como é que era aquilo ali, né? Uma cúpula redonda com cristal por cima, com um monte de luzes em volta, com umas rodas que giram. Você vai entender como é que é esse negócio ali. Mas na realidade Ezequiel vai surgir dentro desse cenário histórico por uma razão específica. Deus não estava se agradando do que vinha acontecendo na nação de Israel. Ele então vai receber uma mensagem que, segundo o estudo bíblico, ela se destina a um povo duro, insolente, rebelde, teimoso. E para que ele possa se dirigir a essa gente com todo esse perfil de coisas ruins que Deus está vendo neles, ele recebe um livro e o anjo diz que ele precisa comer aquele livro. E quando ele come, parecia uma coisa difícil, mas o texto vai dizer que Deus dá graça para Ezequiel. Quando ele come aquele livro, o livro é doce ao paladar, ou seja, na boca é doce, mas quando cai no estômago, o seu conteúdo é amargo. E Deus começa então a dar ordenanças, advertências à nação de Israel. E algumas advertências, ou pelo menos duas, eu anotei para mim não esquecer, porque é muito importante. A advertência ela era dirigida ao ímpio, e quem participa das reuniões de terça-feira já aprendeu nas nossas lições de doutrina o significado do termo ou do vocábulo, como você preferir, ímpio. Ímpio não é aquela pessoa que está lá no mundo e que não conhece Deus. Ímpio é exatamente aquele que, conhecendo Deus, faz de conta que não o conhece. É aquela pessoa que, conhecendo a palavra de Deus, faz questão de pisar sobre a palavra de Deus, faz questão de renegar ou de não aceitar. Isso é um ímpio. A palavra ou a advertência do profeta Ezequiel ao ímpio era: deixe esse caminho de impiedade ou morra. Uma advertência dura. A segunda advertência era aos justos. O que é um justo? Eu sou justo e você é justo. Se você não é ímpio, você é justo. E esse termo justo não está falando da sua perfeição, mas da sua busca intensa pela perfeição. E também está dizendo de alguém que é justificado por Cristo, porque de mim mesmo eu não posso ser justo. Então a segunda advertência do profeta Ezequiel ao povo de Deus, a nação de Israel, era ao justo, e a mensagem era essa: continue sendo justo ou morra. Nas duas vezes, sai do caminho da impiedade ou morra. Continua sendo justo ou morra, as duas vezes. Ezequiel vai ver Deus na iminência de se retirar do meio do seu próprio povo, de retirar a sua glória do seu povo, como consequência das abominações que aconteciam
E é possível que alguns dos senhores tenham já procurado estudar o livro do profeta Ezequiel, e de fato as abominações eram terríveis. O povo de Deus, aquele povo de quem Deus disse: o meu povo se chama pelo meu nome, aquele povo que Deus tinha esse conceito sobre eles, era um povo que construiu uma imagem de escultura em uma das faces, em um dos lados da face, da fachada do templo, e prestava culto àquela imagem de escultura. Esse era o povo de Deus. O mesmo povo de Deus, 70 anciãos do povo de Deus queimavam incenso a imagens diabólicas no interior do templo, como se Deus não estivesse vendo essas coisas. Também haviam mulheres judias que choravam a morte de uma divindade pagã chamada Tammuz, que era o deus da fertilidade. Havia um foco sobre aquele deus, e a lenda dizia que esse deus morria uma vez por ano, e no início do ano seguinte ele ressuscitava. Então aquele grupo de mulheres, eu estou falando de irmãs da congregação de Israel, cujo foco era aquele, elas choravam quando a lenda dizia que aquela divindade havia morrido, e se alegravam quando a lenda dizia que aquela divindade ressuscitava. 25 homens do povo de Israel que trabalhavam no templo adoravam ao sol, quando a Bíblia disse que somente ao Senhor, seu Deus, aquele povo deveria adorar. Judá conduz toda a nação, Judá, a liderança da tribo, conduz toda a nação, toda a congregação a atos de violência. E você vai dizer: pastor, mas o que é que isso tem a ver? Ou quem sabe você vai estar pensando assim: pregador, não tem nada a ver com a gente. Eu estou falando das abominações que entram no sistema de culto da congregação, do povo de Deus. Nesse período aqui, a palavra de Deus estava fazendo referência à nação de Israel. A partir do sacrifício de Jesus no Calvário, eu sou Israel de Deus, e logo a palavra de Deus é para mim. E em momento algum Deus aceita que o culto seja contaminado com abominações. Eu não estou começando, eu não estou começando, eu estou faz algum tempo aborrecido com o tanto de abominações que são impetradas, que são introduzidas no sistema do culto. Eu venho falando isso há alguns dias, os irmãos estão me acompanhando. Algumas coisas, algumas novidades que são trazidas para o culto, e nós cristãos que assentamos ali, que não subimos aqui, vemos aqueles que estão aqui praticando isso, queimando incenso a imagens diabólicas, e achamos que está tudo bem, e às vezes dizemos: Deus não está vendo essas coisas. Depois do capítulo 37, você vai encontrar uma coisa interessante. O texto vai dizer assim, no versículo 1: a mão do Senhor veio sobre mim. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui. A nação estava virada no caos, ameaças de guerras, ameaças de morte, os problemas cercando a nação por todos os lados, muitos já exilados. Momento de clamar ao Senhor. E o texto vai dizer que esse povo de Judá, que estava exilado, eles estavam reclamando e dizendo: nós morremos e já fomos sepultados. Quando nós estamos vivendo situações dessa natureza, que parece que é a morte, quando todos os problemas caem sobre nós como consequência das nossas ações, nós entramos em parafuso, se você me permite
o trocadilho, entramos em crise psicológica, nos queixamos por todos os lados e quase não temos força, e muitos de fato não têm forças para reagir diante da tragédia que se abateu. O texto vai dizer no versículo 10, capítulo 37, versículo 10, vai dizer que naquele grupo de ossos, uma vez obedientes à voz do Senhor, se transforma em um exército. Então preste atenção aqui: exército para nós no século 21 é sinônimo de proteção e conquista. Pelo menos dentro da minha cabeça, esse é o conceito que eu faço do termo exército. Exército representa a minha proteção, a proteção da nossa nação, a proteção das nossas coisas e também conquistas. Nós temos várias formas de entender exércitos. O exército do nosso organismo, por exemplo, quando você vai a um médico e você ainda é muito jovem, às vezes criança, e você está chorando porque se cortou, o médico vai fazer uma argumentação que parece papo de criança, mas que é um fato. Ele vai dizer assim: os teus soldadinhos estão fazendo uma guerra em torno dessa ferida para que não entrem as bactérias. Isso significa que há um exército dentro de nós, um exército de elementos de imunidade que nos protegem e que nos fazem, ou que nos permitem, conquistas. Para que eu possa realmente conquistar coisas, eu preciso estar com esse organismo aqui saudável, sim ou não? Saudável. Eu não tenho condição de fazer nenhuma conquista quando o meu exército está debilitado e o meu corpo está doente. Por que razão o exército debilita e morre? Por qual razão? Porque o organismo está mal alimentado. E dizem as literaturas de saúde o seguinte: você, para ter uma boa alimentação, você precisa proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas, enfim, para que o teu exército fique saudável. É assim ou não é? É assim. Você precisa de zinco, que é encontrado nas carnes vermelhas. Você precisa evitar o estresse. Como é que se evita o estresse? Diminuindo o foco. Porque as pessoas focam lá. Traçaram um projeto, eu vou conquistar lá. E quando você traça esse projeto, muitas vezes você passa por cima de tudo que está na sua circunstância, em torno de você. Você passa por cima de coisas boas e importantes para você, como por exemplo, respeitar pessoas, cumprimentar pessoas, ser legal com as pessoas. Por conta do seu foco, você passa por cima de tudo isso, e aí você fica uma pessoa estressada. Dormir bem. Eu sempre costumo dizer aqui, algumas pessoas têm problema de insônia. Se é patológico, faça um tratamento. Se é psicológico, corrige isso. Você precisa, pelo menos, os cientistas dizem que você precisa no mínimo 7 a 8 horas de sono durante um expediente de noite. Você precisa dormir 7 a 8 horas pelo menos, para que o seu organismo esteja bem. Por que algumas pessoas estão sempre quebrando a cara durante o dia? Pelos excessos de estresse e pela falta de sono. Algumas pessoas não dormem à noite não por estarem estressadas, sabem que vão trabalhar de manhã e passam horas na televisão, no computador, no Facebook, e aí vem a consequência: estão matando o seu exército. Você precisa consumir vitaminas e ingerir quantidades adequadas de ômega 3 que está nos peixes,
Algumas pessoas não comem carne, vai lhe faltar a proteína. As pesquisas do mundo da religião, do cristianismo, dizem que uma pessoa que vai expulsar demônios presta atenção, você vai usar um argumento bíblico. Jesus disse assim: essa casta de demônio não sai senão com... Aí tem gente que sabe que na segunda-feira tem um demônio para expulsar, ele vai deixar para jejuar na segunda-feira. Não era isso que Jesus estava ensinando. Você tem que antecipadamente guardar jejum e oração. Quantas vezes você tiver condição de fazer jejum e oração. E jejuar, irmãos, com inteligência. Essa história de que crente tem que jejuar 30 dias porque Jesus jejuou 40 dias, essa história é mal contada. O profeta Joel ensinou corretamente: proclame um jejum de um dia, para que o teu exército não morra, para que você seja saudável. Quando você vai expulsar um demônio na segunda-feira ou no domingo, uma semana antes você faz uma programação de jejum e de oração. Mas naquele dia que você vai lutar fisicamente no mundo espiritual, coma carne. As pesquisas do mundo da religião, da teologia, dizem que precisa ser desse jeito para que o teu organismo esteja forte, o teu exército físico esteja forte. Beba muita água. Pelo menos, as pesquisas dizem que pelo menos 2 litros de água por dia. Sabe por que as pesquisas dizem pelo menos 2 litros? Porque é difícil de tomar 2 litros, mas você precisa beber 2 litros para que o teu organismo fique saudável. Mantenha bons hábitos de higiene, fundamental, para que o teu exército esteja bem forte. Sabe, bactérias, elas proliferam aonde? Nos lugares sujos, contaminados. Então você mantém-se bem higienizado. Evite exageros. Olha aqui para mim. Evite exageros. Coma bem, coma de tudo, mas não coma tudo. Isso é evitar exageros. Faça ginástica, mas espera aí, não arrebente com o teu corpo fazendo ginástica. Tudo tem que ser moderado para que o teu exército esteja saudável. E por favor, evite o uso desnecessário de medicamentos. Eu não sei quanto tempo de oração você tem por dia para que o seu espírito seja forte, mas tem gente que tem um verdadeiro armazém de comprimidos e não consegue passar um dia sem comer meio quilo de comprimidos, não sabendo que a maioria dos medicamentos, para não generalizar, para não dizer todos, tem efeitos colaterais gravíssimos, e grande parte deles mata o teu exército, ou seja, mata o teu sistema imunológico, destrói o teu exército. Agora eu quero que você entenda o seguinte: por que o exército morre? Porque ele está sendo mal tratado. Por que eu estou ministrando essa palavra nessa noite? Porque o Espírito Santo me faz ver, desde segunda-feira, que pessoas viriam nesse culto dessa noite sofrendo de exército morto. O desânimo chegou na tua casa, você está prestes a desanimar. Alguns já pararam, alguns estão acreditando-se mortos. Sabe quem está dizendo isso? Você está pensando isso, é o pastor que está falando. Segunda-feira o Espírito Santo veio falando comigo sobre esse assunto. Pessoas viriam ao culto nessa noite cujo exército, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, está morto ou está morrendo. O profeta Ezequiel tem uma visão. A visão é a seguinte: a mão do Senhor, diga comigo, a mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou.
e não me levou para a vitória, e não me levou para a bênção, e não me levou para o bem bom, me levou para um vale de ossos. E uma tradução bíblica diz assim: e me obrigou a andar no meio dos ossos secos. E era muito osso e estavam sequíssimos, vai dizer o texto. E isso não é bom, irmãos. Humanamente falando, isso não é bom. Por que razão então Deus levaria o profeta ao meio do vale de ossos secos e o faria andar obrigatoriamente? Para que Ezequiel visse a situação, o estado em que estava a igreja na qual ele congregava. Para que Ezequiel visse e entendesse o estado do exército que deveria estar lhe protegendo e que deveria estar promovendo conquistas para ele. Nós somos levados a uma série de situações para que possamos ver o que está acontecendo. Nessa noite, sabe qual é a minha oração? Leva-nos, Senhor, exatamente nesse lugar, para nós entendermos que o nosso exército, se ainda não morreu, está na beira da morte. Você concorda comigo? Difícil dizer amém num negócio desse. Mas a palavra é boa, irmãos. A palavra é de Deus. A palavra é de orientação. Ezequiel está andando no meio daqueles ossos. Eu posso ver Ezequiel se cuidando para não escorregar, porque ossos sequíssimos, brancos de seco, não tem vida, não tem carne, não tem nervo, não tem sangue, não tem pele, tem barulho de osso. E barulho de osso é engraçado. Tem gente que acha que um culto com barulho de osso é um culto de mover de Deus, e é só barulho de osso, não tem nada. E Ezequiel andando cuidadosamente, instalando os ossos. E o Senhor pergunta para Ezequiel: filho do homem, homem vivente, dá o termo que você quiser, poderão viver esses ossos? E o Espírito de Deus toma a minha boca para perguntar para você: filhos de Deus, poderás ressuscitar a situação que você está vivendo? Teu casamento que está meio afundado, dá para restaurar? A tua situação financeira que está quebrada, tem jeito? A tua saúde que está indo pro buraco, e quem sabe até porque você matou o teu exército, dá para arrumar esse exército? Dá para restaurar isso? Eu estou desde segunda-feira pensando e dizendo: Espírito Santo, podia ter uma palavra boa para quinta-feira, uma palavra gostosa. Mas o Espírito Santo está dizendo para mim assim: não é a tua vontade, os meus pensamentos são mais altos do que os teus, porque o Senhor quer fazer uma coisa boa na sua vida. Quando o Senhor fala com Ezequiel: poderão ressuscitar esses ossos? Será que dá para restaurar essa situação? Irmãos, na nossa mente não dá mais. Não tem momento que você pensa que foi pro beleléu, que já foi pro buraco, que já dá para enterrar? Quando Ezequiel ouve Deus falar e perguntar para ele, ele responde: Senhor, de fato só tu sabes. Deixa eu dizer para você, querido, você pode não entender nada, você pode não saber nada, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe exatamente a maneira, o problema, a dificuldade, a situação, a circunstância que você está vivendo. E Deus vai então dizer ao profeta Ezequiel: Ezequiel, você tem que agir. O teu exército já morreu. Não sei se faltou água, não sei se faltou comida, não sei se você enfiou remédio demais, não sei se você forçou demais a barra. Está morto, está seco. Mas eu vou te ensinar um negócio. Deus está dizendo para o profeta Ezequiel: filho do homem, profetiza. Tem profeta aqui nessa noite? Tem profeta aqui nesse lugar? Irmãos, tem uns profetas que me assustam. Tem uns profetas que me assustam. Uma das ordens
de Deus a Ezequiel era combater os falsos profetas, que diziam que o povo podia pecar e que Deus não iria cobrar nada. Vou repetir, os profetas vieram ao culto dessa noite, amém? Tem profeta que me deixa aborrecido pelo seguinte: ai pastor, eu até vou pedir para o senhor fazer uma oração por mim, mas a minha situação não tem mais jeito. Então para que você quer que eu ore, se você já profetizou a tua derrota? Ai pastor, eu até já fiz lá umas parcelinhas lá na funerária, para que depois a minha família não se incomode com o caixão defunto. O que você quer que eu ore para você, se você já está profetizando o teu sepultamento? Ai pastor, não sei mais o que fazer da minha vida, eu vou me separar, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa mulher. Para quem você quer que eu ore, se você já decidiu, você já profetizou em cima disso? Deus pergunta para Ezequiel: dá para restaurar esse negócio? Tem situação que, humanamente falando, não tem conserto. Ezequiel reconhece: o Senhor sabe, o Senhor pode. Então fala, então muda a tua mensagem, então comece a profetizar e a dizer: ossos secos, é a palavra do Senhor dizendo, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Fale com voz alta: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Teu exército está indo para o buraco? Teu exército está se arrebentando? Qual tem sido a tua profecia dentro da sua casa? Qual tem sido a sua profecia no seu casamento? Qual tem sido a sua profecia no seu salário? Tem crente que recebe o salário desse jeito aqui. Ele pega o saláriozinho dele normal, olerite, se vira para o canto e diz assim: eita merrequinha, vai dar para 5 dias. Ele já profetizou. Vai dar para quantos dias? 5 dias, depois ele vai morrer de fome. Ele profetizou. Mas tem os crentes que são profetas em Deus e profetizam. Ele pega o saláriozinho dele, que até é michuruquinha, e ele olha para aquele salário e diz assim: eita, agora Senhor, daqui vai sair a tua parte, e com o resto eu vou viver o tempo que o Senhor me der. Profetas de Deus. Qual tem sido a sua mensagem profética? Ouça a palavra do Senhor. Osso seco. Casamento com problema, casamento com dificuldade, que é o que mais nós vemos hoje em dia. Como é que você resolve isso? Pastor, não tem jeito. Não, muda a mensagem. Profetiza aí para esse não chama de osso seco, não fala o amor. Deus tem vitória para a nossa vida. Estou brincando, Deus tem vitória para a nossa vida. Filhos, tem uns filhos, irmãos, que o sangue de Jesus tem poder. O que você faz com um filho desse? Profetiza para esse abençoado, não amaldiçoa ele. Pega esse guri, pega essa menina e diz para ele: osso seco, ouça a palavra do Senhor, porque tem vitória para a sua vida também. Pronto. Tem gente que não pode ver um osso seco que já sai chutando. Tem mulher que não pode ver um osso seco que já sai chutando. Ser marido mesmo não vale nada. Já sai dando uns coices no marido. Coitadinho do osso seco. O Senhor está me dando se profetizar para ele. Olha para esse osso seco daí e fala: osso seco, tu vai sarar, porque eu estou profetizando a palavra de Deus. E Deus disse mais para Ezequiel: fala mais um negócio, diga para os 4 cantos, diga para os 4 ventos. O que você dizer para os 4 ventos? O que você dizer para os 4 ventos? Ai, comadre, você não sabe. Esse meu marido, eu sonhei que ele está me traindo, e eu acho que é. Diga para os 4 ventos: vem Espírito do Senhor e sopra sobre o meu vale. O meu exército vai ressuscitar.
vem dos quatro cantos. Para de ligar para Deus e todo mundo, ou para o diabo, para quem você quiser. Para de contar para todo mundo os teus problemas. Tem gente que solta um atravessadinho e já põe no Facebook. Hoje eu soltei um. Ei, para com isso. Está na hora de você pôr no Facebook: no meu vale o Senhor entrou cheio de misericórdia. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Diga aos quatro ventos: vem Espírito do Senhor. Olha aqui para mim. Quando eu profetizei, o profeta Ezequiel está dizendo assim, ó: quando eu obedeci o que ele me mandou, eu escutei um barulho. Quando eu obedeci a voz dele, eu quero que você ouça a voz do Senhor nessa noite. Quando eu ouvi a voz do Senhor, eu escutei um barulho. Aquele é o barulho que eu gosto de ouvir. Um barulho de osso que saía do seu lugar e ia se encontrar com o outro osso que estava lá. Porque o exército morreu, cada osso foi para um lado. Quando o Senhor restaura a vida, os ossos se encontram de novo. Eles voltam para o seu lugar. Sabe aquele probleminha que você está tendo lá, que você está até dormindo numa cama separada? Está na hora do Senhor mexer nos teus ossos. Você vai escutar um estalo essa noite. Você vai dizer para o teu osso: nós estamos separados, mas a gente vai grudar de novo. Vai ser coisa linda que o Senhor vai fazer. É verdade. Um barulho de osso. Era filho que estava separado da mãe, vai correndo. Era filha que estava com problema do pai, vai correndo. E começa a crescer aquele movimento, aquele barulho. Esse é o barulho do avivamento. É o barulho da restauração. É o barulho da recuperação. Esse barulho de gritaria, esse barulho de cair, esse barulho não leva a lugar nenhum. O barulho dos ossos secos é um barulho que levanta. O barulho do vale, quando se profetizou a palavra do Senhor e os ossos ouviram, eles começaram a se encontrar, e o barulho era barulho de vida, era de avivamento. Mas espera aí, calma ainda. Os ossos se encontraram por causa da palavra proferida. Começou a crescer carne, começou a crescer nervos, e foi se formando um corpo em cima de ossos muito secos, sequíssimos. Aquela situação que não tinha mais jeito. Cresceu a carne, cresceu os nervos, cresceu a pele em cima. E nós tínhamos um monte do quê? Um monte de defunto. Porque antes era só osso, agora temos defunto. Antes não tinha defunto, antes tinha osso. Agora nós temos um grande exército de defuntos. Porque tem carne, porque tem osso, porque tem nervo. Sabe como tem gente carnuda na igreja? Vive na carne. Como tem gente com nervo? Toda a vida nervosinho. Como tem gente com sangue na igreja? Meu sangue está fervendo, mas está morto. Tem nada ainda. E Deus fala com Ezequiel: profetiza de novo. Está quase bom. Está quase bom, mas ainda não está bom. Diga de novo: vem o Espírito do Senhor. Eu vou. E Deus disse: se você disser, eu vou soprar. Quando eu soprar, esse defunto vai levantar. Você quer que o seu defunto se levante? Você quer que o seu defunto se levante nessa noite, hoje? Essa mensagem é profética. Eu não sou Ezequiel, mas eu sou um homem de Deus, e essa mensagem é profética. Eu tenho certeza que o Senhor está agindo nesse lugar para restaurar vidas aqui. Versículo 10. Profetize. Quando ele profetizou, a respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Osso seco está caído, corpo morto está deitado. Mas quando o Espírito do Senhor, quando o fôlego de vida retorna, não é mais osso e não é mais defunto, fica em pé. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu não conheço a tua situação, não quero conhecer, não quero saber. Eu só sei de uma coisa: tem vitória nessa noite, nesse lugar. O nome do Senhor vai ser exaltado aqui. Versículo 11. O Senhor me disse: o povo de Israel é parecido com esse negócio aqui, seco, sem esperança, sem futuro. Faz quanto tempo que você está pensando que o teu futuro se acabou?
Até ontem estava bem, mas amanhã você já, no futuro não deu mais nada, não sei mais o que fazer da minha vida. Israel estava parecido com isso. Deus está dizendo no versículo 11, no versículo 12: por isso eu profetizei, diga-lhes que eu, o Senhor está dizendo, eu, o Senhor, abrirei a sepultura deles. Deus está me usando nessa noite para dizer, para profetizar. Aquela situação que você pensou que acabou, aquele buraco onde você se enterrou. Mas que buraco você está falando? Eu não sei qual é a cova que você se meteu nela, mas o Senhor está dizendo que vai abrir para que você possa sair. O Senhor vai abrir uma porta para que você possa se levantar e estar em pé. Deus não ia me falar uma coisa na segunda-feira que não ia te mover nessa noite. É a vontade do Senhor sobre a sua vida. Versículo 13: aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quanto mais difícil a tua situação, maior a tua vitória. Quanto mais difícil o teu problema hoje, maior a tua bênção depois. Você ainda pode glorificar a Deus, porque tem vitória para a sua vida. Agora presta atenção no versículo 14. A maior vontade do Senhor, a maior vontade de Deus dentro desse texto é pôr em vós o Espírito dele. Alguns de nós somos como ossos secos na igreja. Nós não batemos palma porque nós não gostamos de palma. Nós não glorificamos porque temos vergonha. Nós não oramos porque não sabemos. Nós não profetizamos, eu não sei porquê. O Senhor está chamando nessa noite. Eu vou pôr o meu Espírito em vocês, a partir da ação de vocês, a partir do momento em que vocês, Deus dizendo, a partir do momento que vocês começarem a profetizar sobre os vossos exércitos quebrados, a partir do momento que vocês começarem a profetizar sobre os vossos problemas. Que dificuldade você tem enfrentado? Qual é a sua luta? Hoje chegou a hora de você dizer ao seu vale de osso seco: o Senhor mandou dizer para você. Parece uma coisa meio incoerente, parece uma coisa meio ilógica. Você dizer para o seu problema que Jesus vai resolver o seu problema. Você dizer para a sua dificuldade que o Senhor mandou dizer para a sua dificuldade. Você falar com os seus lábios. Toda vez que eu vou orar, estou pregando por aí, na hora da oração eu falo para as pessoas: fale com a tua boca, diga com o teu lábio. Por quê? Você precisa profetizar o que você quer enquanto você crer. Ah, pastor, eu não creio. Fica lá no banco, não vai na frente não. Você atrapalha o trânsito. Agora, se você é profeta, não importa se o teu exército já está seco. Não importa se não tem mais pele, se não tem mais carne. Não importa se é defunto. Se você é profeta e você crer que o Senhor está dizendo isso para você, se resolve só com uma palavra: é falar. Se você falar, Deus está dizendo: eu coloco o meu Espírito. Se você disser, eu sopro. Se eu soprar, ressuscita. Se ressuscitar, fica de pé. Se ficar de pé, é exército outra vez. Amém? Quantos podem tomar posse nessa noite? Eu gosto de pensar em alguns tipos de cristão. De vez em quando eu falo sobre isso, né? Tipos de crente. Crente conformado. O que é um crente conformado? Ah, pastor, meu exército morreu. Ah, tá bom, deixa sepultadinho. Crente conformado. Ah, pastor, meu casamento foi pro buraco. Mas aquilo era um traço mesmo. Tá bom. Seu crente conformado. Ah, pastor, meu salário está dando mal e mal para comer. Ah, tá bom, né, pastor, se tiver que comer. Sabe, tem gente que se conforma com qualquer coisa. Ah, eu estou aí com uma pereba, não sabe, pastor? Tem crente conformado. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não, pastor, mas aqui nos nossos dias não funciona mais. Você está conformado. Crente conformado. Tem um crente que é o segundo crente, é o reformado. Não tem um reformado? O que é um crente reformado? Vamos fazer de conta que crente fosse um carro. Não é, mas vamos fazer de conta. Você vai lá no ferro velho, pega um Fusca velho,
e reforma ele. Joga tinta em cima dele, enche de um monte de solda e faz ele pegar. Aquilo faz uma fumaceira. É assim ou não é? Mas a tinta está brilhosa. Então você olha assim: opa, olha aí quanta fumaça esse irmão está fazendo. Olha o barulhão que faz. Mas é um Fusca velho reformado. E tem o terceiro tipo de crente, é o transformado. Ontem era um caco lá no mundo, hoje é um servo do Senhor aqui nesse lugar. Ontem não valia a comida que comia, hoje está pregando aqui nesse lugar. Ontem estava com o casamento todo arrebentado, hoje está sentando junto com a esposa na igreja, e os dois levantam a mão junta, e a maior parte do tempo fica de mãozinha dada. Crente conformado não serve. Crente reformado, meia boca. O transformado é aquele crente onde Deus colocou o seu espírito. Os cantores, por gentileza. Mas se hoje você ouviu a voz do Senhor e está disposto a profetizar no seu vale, o vale não é meu, irmão. Deixa que do meu vale eu cuido. Deixa do meu vale, eu vou cuidar. Cuida do teu vale. Você tem um vale. Eu não sei qual é, não quero saber o que é. Eu sei que você tem um vale. Mas o Senhor está dizendo: se você profetizar no seu vale, o Espírito do Senhor virá dos quatro cantos quando você disser: vem dos quatro cantos.